Gente, último culto do ano. Alguém aí já fez a sua promessinha? Vou começar na academia dia 5 de janeiro. Vou emagrecer, vou comprar meu carro, vou arrumar o cabelo. Quem já fez essas promessinhas aí? Eu já fiz várias, você não tem ideia. Cartinha pro Papai Noel, então você nem tem ideia, irmão. Na janelinha de casa tinha várias cartinhas. Papai Noel, eu preciso disso. Você já fez a sua, gente? Já fez as suas promessas? Queridos, eu estava ali ajoelhado orando, muito grato, extremamente grato a tudo que a gente viveu aqui. O Edson pôde testemunhar um pouco. Tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente, desde quando a Poema nasceu aqui há 5 anos atrás, tudo que o Senhor fez, o meu coração é extremamente grato. Não tem outra palavra para descrever tudo que a gente viveu nesses dias. Todas as provações, as lágrimas, as coisas que não deu certo, as promessas que a gente recebeu do Senhor, sabe? E os dias que a gente estava mal e o Senhor continua dando graça, continua dando força para nós. Então, não tem outra palavra nessa manhã a não ser gratidão. E eu quero falar sobre isso hoje. Sabe, alguns dias atrás eu coloquei no meu coração sobre vir aqui às partes da manhã e ficar aqui orando, aqui ter meu tempo com o Senhor, meu secreto, meu quartinho aqui com Deus. E por esses dias eu vim aqui, ficava aqui andando aqui aqui na nave, ia lá para dentro, orava ali na sala das crianças, voltava ali para a salinha que eu tenho ali, e despertou essa vontade, sabe, esse desejo de falar sobre oração, de falar sobre consagração, né? Eu me lembro que no começo da minha conversão eu li aquele livro Bom Dia Espírito Santo, não sei quantos já leram esse livro, do Benihim. E você sabia que o Mark Schubert, ele já foi filho espiritual do Benihim? Por isso que tem aqueles Hadouken lá, os caras caem, levanta. Tem caras que quando o Mark vem aqui, entra na fila 2, 3 vezes para receber poder, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. É extraordinário. E eu lembro que aquele livro, cara, ele fala muito sobre o tempo de oração que ele tinha, sobre o tempo de reverência com a presença de Deus. E a Poema era uma época que ela não pregava sobre o quartinho, a gente não entendia muito o que era isso, mas a gente praticava sem saber. Então por muito tempo eu ficava trancado, eu morava com a minha sogra. E se você mora com a sogra, irmão, esse ano é o ano da vitória, você vai arrumar a sua casa, vai sair de lá, amém? Fuja. E aí eu lembro que eu morava com ela, tinha um cachorro, cara, no fundo da casa dela, num quartinho lá. Eu taquei o cachorro para fora, coloquei ele para dormir no banheiro. Limpei o quartinho, pintei, lavei, coloquei um computador, coloquei um violão, uma guitarra, e eu ficava lá, dias e dias, cara. Então eu chegava e falava assim para Marcela: amor, vou orar um pouquinho, tá? E eu falava assim: Jesus, me espera lá 8 horas no quartinho que eu tô chegando. A minha oração é nessa: Deus, me espera no quartinho às 8 da noite que eu tô chegando lá para orar. Ô gente, eu ficava horas e horas ali. E à medida que eu li aquele livro, eu falava: Deus, eu quero essa unção, eu quero esse poder, eu quero viver isso que o Benihim está falando. E aí depois de algum tempo a Poema começou a pregar sobre o secreto, sobre o quartinho, e eu comecei a entender ainda mais profundamente sobre o assunto. E eu me lembro de uma história que o Danduque contou em Taubaté. Contou não, nós ficamos sabendo. Danduque é um homem que nos ensinou muito a ter reverência à presença de Deus, a ficar de frente com a presença e você contemplar ela. E essa história lá em Taubaté, cara, foi incrível, porque ele estava no hotel Ibis. Então um dia ele sai para caminhar de manhã, ele se perde do hotel lá, foi dar um rolê, sumiu do hotel. De repente ele viu uma viatura da polícia, ele não fala português, ele é americano. Aí ele viu uma viatura da polícia, ele deu sinal. Aí a viatura parou, falou: o senhor está perdido? Ele deu o cartão do hotel. E os caras entenderam que ele estava perdido, falou: então entra, a gente vai te levar lá, né? Então o Danduque entrou na parte de trás. Pensa, irmão, Danduque na viatura. Acho que é a primeira vez na vida que ele andou de viatura. Então ele chega na porta do hotel, os policiais: ó, nós chegamos. E o Danduque naquele momento coloca as mãos sobre os ombros dos 2 policiais, cara, dentro do carro, e aqueles policiais começam a chorar. E ele começa a orar, aí ele fica ali, de repente os policiais e ele dentro da viatura: come on, somebody. Rolou um avivamento. Eu falei: Deus, é isso. Eu não sei se você viu a treta, irmão, que teve essa semana daquele chinelinho, sabe? Que a sua mãe batia em você. Eu não apanhei daquele chinelinho não, apanhei do Raider, era mais potente ainda. Míssel teleguiado, 2 polegadas de borracha. Pegava na curva, irmão, pode correr lá pro Cajuru lá, que ele acerta lá. É impressionante. Você viu a treta? Vamos entrar com o pé não sei da onde. Irmão, nós queremos entrar com os 2 pés, com a cabeça, com a família, com o ministério. Quer entrar tudo pro ano novo, amém? Então nessa manhã, irmão, nós não quer pular 7 ondinhas.
Nessa manhã nós não quer fazer uma mandinguinha gospel para ver se o 2026 dá certo. A gente quer entrar consagrado. A gente quer entrar debaixo da palavra de Deus, das palavras que estão sobre nós, das profecias que foram liberadas sobre nós, da unção que foi liberada sobre nós. Então, se tem uma maneira de eu e você entrar no ano de 2026, irmão, é entrar quebrantado, é entrar, sabe, desprovido de si, é entrar independente de Deus, independente da graça de Deus. Se tem uma maneira da gente virar o ano, irmão, é dessa forma, para a honra e glória de Jesus, amém? Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Ô gente, a consagração é a porta de entrada do agir de Deus. Como assim, Xandão? Josué fala isso. Consagrem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então a consagração, irmão, é a porta de entrada para o poder de Deus. Então você não entra tomando cidra cerezer, que você bebida de pombagira. Você entra, irmão. Deus, o que o Senhor tem para mim no ano 2026? Querido, eu estava ajoelhado ali, eu estava adorando ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu estava falando: Senhor, eu consagro a minha família, consagro a minha casa, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. Salmo 37, verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ah, Xandão, esse ano, Xandão, alguma coisa que você pediu para Deus não deu certo? Irmão, várias, mas várias, nem chegou perto. Talvez você fez uma listinha de desejo no final do ano passado, nem chegou perto. E tem coisa, irmão, que nós não vai receber porque a gente ora muito. Tem coisa que a gente não recebe porque não amadureceu. Vamos lá, alguém? Tem coisa que a gente não recebeu no ano, não é porque a gente fez jejum. Pelo contrário, irmão, talvez a gente não cresceu em estatura e graça no Senhor. Então tem coisa para a gente receber de nova atualização, irmão, que o odre tem que mudar. O odre tem que ser renovado para que o vinho seja novo também sobre nós. Então olha que lindo. Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Diga para o seu irmão com muito carinho, você pode escolher a forma. Diga para ele, você pode escolher a forma que você quer andar no próximo ano. Você pode escolher, irmão. Ou a gente anda oprimido, chateadinho, tristinho, ou a gente anda de glória em glória, confiando na sua palavra, que é vida eterna para nós. Então, querido, nós temos hoje feito parte de uma geração muito ansiosa. Você é muito ansioso. Só para você ver, eu comprei um tênis esses dias lá na Black Friday, lá chegou, lá no shopping. Aí o cara falou que ia entregar na minha casa, o cara não entregou até agora. Eu falei para a Marcela, vamos lá buscar. Ela falou, calma, cara. Ansiedade. É uma geração que quer tudo rápido. Como vai ser esse ano? Esse ano eu vou fazer isso porque vai... Calma, irmão, take it easy. Eu estou meio americanizado, então cuidado comigo. Nós não temos tempo para esperar nada. Êxodo 24, essa aqui é a resposta para todo esse tipo de pergunta. Ai meu Deus, eu sou ansioso, eu não sou, preciso fazer alguma coisa rápida, não preciso. Êxodo 24, verso 12, disse o Senhor a Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui, e darei as tábuas de pedra com a lei, e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Êxodo 24, 16, continua o texto, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai, durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Ô gente, presta bem atenção nessa história. Deus chama Moisés, fala, Moisés, sobe aqui e fica comigo. Acho que Moisés pensou, agora chegou minha vitória, agora meu ministério vai aparecer. Sabe quando o pastor fala assim para o senhor, mano, vamos ter um tempo, preciso trocar uma ideia. Você fala, agora o pastor vai dar um cargo. Agora o pastor vai falar que eu tenho um cargo na igreja. Agora chegou a minha vitória, chegou a minha bênção. Deus falou para Moisés, sobe aqui e fica aqui comigo. Irmão, pensa o tamanho da crise de Moisés, assim como a minha e a sua. Ô Deus, mas eu estou orando e nada acontece. Ô Deus, eu estou aqui, o Senhor mandou eu vir, o Senhor mandou mudar de cidade. E eu estou aqui e nada aconteceu. Deus, o Senhor mandou eu mudar de igreja. E agora eu estou aqui na Poema e ninguém me percebe, Deus. Ô Deus, eu não tenho oportunidade na igreja. Ô Deus, mas peraí, o Senhor mandou eu mudar de emprego. E agora eu estou nesse emprego aqui e os dias são maus. O salário diminui, o chefe persegue, os irmãos ficam sabendo que eu sou crente, fica me tirando. Ô Deus, e agora? Irmão, já teve esse tipo de crise? Seja bem-vindo, se você não teve ainda. Aliás, seja bem-vindo à casa do oleiro.
Porque para Deus fazer um vaso novo, irmão, vai precisar quebrar você e eu muito em 2026. Para que a gente se torne um vaso de honra para a glória de Deus, aonde a gente possa se tornar um recipiente na qual Deus possa usar. Está feliz ainda? Você queria uma mensagem de bênção, né? Mas é bênção, irmão, é bênção. Então olha só, Moisés sobe e fica 6 dias. Ô gente, sabe qual é o problema da geração nossa muitas vezes? É ir para o lugar secreto e não esperar o tempo de Deus falar. Não tem problema você chegar lá, irmão, o problema é você permanecer até que Deus fale algo. Uma geração como a nossa, ansiosa, emocionada, você sai de lá achando que Deus falou e Deus não falou. Aí você faz as coisas achando que Deus falou. Quem falou foi a sua alma. As coisas dão errado, você se frustra com Deus e você não volta mais na igreja porque você fala, Deus me enganou. Você quer ver uma prova? Tem um amigo meu, um parceiro meu, em Taubaté. A esposa dele estava com um tumor na cabeça de 22 anos. Ela estava nos seus últimos dias de morte, do leito de morte. Um dia acaba o nosso GC, ele chega para nós e fala assim, Xandão, acabei de vir do hospital, Deus falou que vai curar minha esposa, nós vamos fazer a obra, nós vamos viajar a nação falando desse testemunho. Irmão, ele estava falando em fé, eu também estava falando em fé, o problema é que ele falou que Deus falou. Meia hora depois a esposa dele faleceu. Esse meu brother hoje está desviado e os filhos dele todos desviados. Um dos filhos dele, com 16 anos, tomou 8 tiros no meio da cara, por causa de um erro de interpretação do céu. Então cuidado, você que vive na alma, irmão. Você pode se frustrar quando achar que Deus falou e Deus não falou. Cuidado. Você sabe que quando eu vim para cá, Deus não falou para Marcela vir, Deus falou comigo. É, gente, tem gente que fica, ai Marcela, você acompanhou o Xande, que benção. Ela falou, eu não. Eu vim debaixo do governo dele. Essa semana um jovem perguntou para mim aqui, nós tivemos um tempo aqui com a galerinha do Influ, ele falou, Xandão, como que eu sei o tempo de Deus? Falei, cara, a Marcela tinha que responder isso para você. Ô gente, um dia eu estou num culto, recebo uma profecia, eu estava orando pelo sul do país, de repente um cara vem e fala assim, olha aqui, assim diz o Senhor, Deus manda dizer que está enviando você para uma terra longe de Taubaté, e fria, e você sabe qual é. Cara, caiu no meu coração instantaneamente, Curitiba. E ele disse assim, eu estou preparando um povo, porque é uma cidade doutrinada na palavra. Essa era a palavra, irmão, é um povo doutrinado na palavra, mas esqueceu do meu fogo, do amor e das lágrimas. Estou levando você para lá, para preparar um povo, onde eu vou curar esse povo, e restaurar esse povo, e eu vou mudar a vida desse povo. Cara, é loucura se acreditar numa palavra assim. Tem dias que o povo fala, Xandão, Deus falou comigo. Eu falo, cara, eu espero que Deus nem fale em alguns momentos, porque eu fico com medo. O dia que Deus falou com Isaías, ele falou, meu Deus, eu vi a glória do Senhor, eu vou morrer. E tem irmão que Deus fala toda semana, mas ele só não muda de vida, mas toda semana Deus está falando. Querido, não procure uma palavra nova nesse próximo ano, se a gente não cumpriu a velha ainda. Vamos lá, alguém. Então eu chego para a Marcela da igreja e falo assim, amor, nós vamos embora. Ela falou, para onde? Ela falou, para onde? Eu falei, Curitiba. Ela, como assim, amor? Quando? Eu falei, amanhã. Ela falou, você é louco, amor, mas nem tem casa lá. Eu falei, mas Deus vai prover. Querido, 3 coisas para você que está buscando no Senhor algo para transicionar a sua vida. Essa é de graça, irmão. Anota no seu celular, no seu coração. Anota em algum lugar, pelo amor de Deus. Você que está orando para o próximo ano, para fazer algo, você que quer empreender, você que quer ter uma empresa, você que quer comprar uma casa, eu não sei. Mas você que está com planos e sonhos para o próximo ano. Primeira coisa que nós temos que buscar, a revelação de Deus. Temos a revelação, Xandão, você vai para Curitiba. Opa, foi me revelado. Então você tem uma revelação. A Bíblia diz que sem os profetas o povo cai. Segunda coisa que você deve buscar, irmão, instrução. Provérbios diz o seguinte, vá atrás da mesa de muitos conselheiros, e ali terá uma sábia saída. Então, se você quer que Deus faça algo, busque a revelação. Tenha a revelação, irmão, busque a instrução. Vai atrás dos caras que sabem fazer, que já fizeram, que quebraram a cara e voltaram a fazer de novo. E a terceira coisa, o tempo dos tempos. Primeiro você busca a instrução. Xandão, você vai para Curitiba, amém. A segunda coisa, eu fui buscar, era a revelação, fui buscar a instrução. Como é Curitiba? Eu ligava para a galera aqui, como é Curitiba? Aonde é o aeroporto? Eu quero uma casa que fique perto do aeroporto, perto da rodovia. Em algum lugar que pegue mais sol também.
copo está pegando até demais. Acho que Deus escutou a nossa oração, gente. E a terceira coisa, tempo dos tempos. Há tempo para todas as coisas. Então, irmão, se você tem uma revelação e não tem uma instrução ainda, não busque. Não faça nada e busque a instrução. E depois que você tiver ela, agora faça. A Marcela falava assim, ai amor. Eu falava, vem comigo. Vem comigo. Ela falava assim, amor, mas você tem uma palavra? Tenho. Tinha dia que bambeava, irmão. Tinha dia que eu falava, não, tenho. Era só a fé que sobrava mesmo. Deus não pode dar nada errado, senão minha mulher vai matar eu aqui, Deus. Não dá, não vai arrumar confusão. Eu falava assim, Deus, não arrume confusão no meu casamento. Irmão, tem dia que você tem que pregar para Deus. Então, querido, o que nós precisamos fazer é atentos a ouvir a palavra. Como que você explica para mim que 2 homens cegos seguiam Jesus? Como que você explica para mim que 2 pessoas que não enxergavam seguiam Jesus? Como? Cara, Jesus ia lá no Cajuru, os caras apareciam lá, mano. Daqui a pouco os caras estavam lá, daqui a pouco Jesus aparecia perto de Colombo, porque Colombo era muito longe, daí Jesus ficava no meio do caminho, ficava na tuba ali. Aí os caras seguiam, mano. Como que você explica isso? Porque a fé vem por... A própria Bíblia, querido, em algumas versões diz que Jesus não era Jesus, era a palavra em movimento. Então você pode não enxergar, mas se você está ouvindo, irmão, você segue por onde ela está indo. Se Jesus, que é a palavra, está em movimento, você segue, você avança, ainda que você não enxergue. Você consegue escutar, porque a palavra, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então o que a gente precisa melhorar não é só a leitura bíblica, o que a gente precisa melhorar, irmão, é a forma de ouvir a palavra. Vamos lá. É a forma que a gente precisa ouvir ela. E qual é o segredo, Xandão? João capítulo 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Então, gente, a gente precisa permanecer, porque todos os dias vem alguma coisinha sobre nós que nos tira da presença de Deus, é ou não é? Ou você acha que é só comigo que acontece isso? É só comigo, irmão? Todos os dias precisamos decidir permanecer. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Então tem hora que você tem que combater com a preguiça, irmão. Tem hora que você tem que combater com o medo, com a insegurança, com o caos, e permanecer na palavra. Então o próximo ano, irmão, é você decidir pela palavra. Está escrito? Não, então não interessa. Xandão, mas é que eu sei. Não, irmão, não é o que eu sei, a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Ô gente, a nossa confusão em 2026 precisa acabar no que diz as Escrituras. Você que briga muito no seu casamento, veja o que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz a respeito de casamento. Veja o que a Bíblia diz a respeito de ministério, de igreja. Precisa acabar na palavra. Então todo dia, irmão, vem uma treta, todo dia vem uma confusão, todo dia vem um medo, toda hora vem. Aí chega o final do ano, o medo aumenta, porque daí vem IPVA. Aí vem licenciamento. Aí vem material escolar, daí dá mais medo ainda. Material escolar hoje dá para você dar entrada numa casa, só para você dar ideia. Dá para você comprar 2 apartamentos da MRV. É tanto caos, aí é irmão que morreu, é irmão que está doente, é irmão que ficou enfermo. Cara, é muita coisa pressionando a nós, cara, é muita coisa. Mas a Bíblia garante para mim e para você, que embora exteriormente estaremos cansados, desgastados, por dentro estamos sendo renovados de glória em glória. Então a transformação que tem que ter, irmão, não é aquilo que nossos olhos veem, mas é aquilo que o nosso coração está recebendo da palavra. Colocar em prática, e aqui nasce um novo fogo, um novo mover, uma nova crença, uma nova fé. Irmão, é daqui de dentro. Então diga para o seu irmão, fique esperto. Ô João, o que é isso aí? É música de casamento? Toca um negócio mais animado aqui, João. Anima o pregador. Lá menor. Fica aí, fica aí. Daqui a pouco vem a música. Mas está muito fúnebre agora, João.
Querido, Mateus 24, 36. Não abaixe a guarda. É o que a Bíblia está falando aqui. Fique esperto, irmão. Essa é uma mensagem para nós, para o ano que vem também. Mateus 24, verso 36. Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem, senão somente o Pai. Agora o texto que nos dá um choque. Verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ô gente, nós estamos exatamente nos dias de Mateus 24. Os dias que o povo mais se dispersa são esses dias de fim de ano. São dias de festas, de curtição. Os dias que o povo mais se distrai, até os evangélicos, são dias de final de ano, os dias de férias, os dias que ele descansa. Assim como foi nos dias de Noé, lá em Gênesis, está falando isso, que Noé entrou na arca, na arca. O dilúvio veio e o povo não percebeu. Mateus 24 está falando que os últimos dias serão assim. Então, igreja, se prepare, porque nós já estamos nos últimos dias. Mas não, você está falando que eu não posso tirar férias? Irmão, você deve. Não, você está falando que eu não posso ir para Balneário Camboriú? Pode, mas cuidado que vai descer. Não, você está falando que eu não posso curtir na praia? Deve, irmão. Aliás, eu queria estar na praia também. Não, você está falando que eu não posso ter um descanso com a minha família? Irmão, você pode e deve. Eu estou falando para você ficar esperto. Não, mas o diabo não tira férias. O problema é dele, irmão, a gente tira. O problema é do diabo, a gente tira. O que eu estou dizendo é, não se distraia. Porque descansar, irmão, e tirar um tempo sabático significa descansar enquanto busca. Não tem problema você estar na praia, não tem problema você curtir, nem com a sua família, nada. Passar o Natal, Ano Novo, colocar árvore de Natal, não tem problema, irmão. Desde que você não se distraia por isso. A quantidade de pessoas que eu conheço que vão tirar tempos de férias, irmão, elas voltam desanimadas, desalinhadas, desviadas. Principalmente da igreja, dentro da igreja não está escrito. O que eu estou dizendo é, façam, mas fiquem vigilantes. Aqui em Abacuque capítulo 2, diz o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ele fala do fim, não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, eu estou na praia, mas eu estou vigilante. Eu estou de férias, mas eu estou vigilante. Eu estou curtindo, mas eu estou vigilante. Eu estou como um vigia na torre, atento às palavras do Senhor. Eu posso estar com a minha família em qualquer lugar, na Disney, seja que lugar que for, mas eu estou atento àquilo que Deus tem falado para a minha família. Eu estou atento para aquilo que Deus tem falado para mim, e eu não me distraio com essas coisas. Eu desfruto, mas eu não posso me distrair. Eu estou na torre, irmão, eu estou atento. Lembra do Thundercats, o olho de Tandera? Está com o olho desse tamanho, Deus. Ô gente, essa semana foi engraçada. A Marcela falou: vamos lá ver a apresentação de Natal no qual que é o nome do parque lá, amor? Botânico. Vamos lá. Falei, vamos. Aí foi eu, minha mãe, meu padrasto, alguns amigos. Aí nós estamos lá. Legal lá, a galera curtindo, tal, um monte de senhorzinhos lá, a galera mais jovem também, e eu lá no meio. Irmão, daqui a pouco chega o Papai Noel, dançando, maior estilo, e eu ali observando, tal. De repente o Papai Noel falou assim: que esse Natal você possa abençoar a sua família, que esse Natal vocês possam ser felizes, que esse Natal você possa ter alegria na mesa com seus filhos, com a sua casa. Olhe para a pessoa do lado, o Papai Noel falou, e diga para ela: Feliz Natal. Eu olhei naquele momento e falei para Marcela: esse Papai Noel é da Poema. Ele está disfarçado, cara. Ele é pastor da Poema, mano.
Papai Noel, você é pastor? Uma mulher do meu lado fez assim, eu também acho que ele é. Eu falei, ô irmã, Pai do Senhor. Cara, o Papai Noel está profetizando aquilo que nós deveríamos profetizar, meus amigos. O Papai Noel está declarando aquilo que a gente talvez não declarou o ano de 2025 inteiro. Cara, a hora que o Papai Noel, e aliás ele está chegando ali, ele vai descer, é brincadeira. Os irmãos, já teve uns que vêm assim para trás, ó. Esse cara só pode estar brincando, cara. Cara, eu queria o contato do Papai Noel para marcar uma agenda com ele. Falei, Marcelo, ele é da Poema, cara. Ele é alguma Poema, ele está disfarçando, não é possível. Ô gente, aquele momento que o Papai Noel falou, abençoa a sua família. Cara, houve uma explosão no meu coração, cara. Falei, Deus, é isso que eu tenho que pregar, Deus. Porque o nosso povo às vezes tem medo, Jesus. O nosso povo às vezes tem desânimo, Jesus. Jesus, o nosso povo às vezes está vindo forte na rema, na palavra, e daqui a pouco ele se desvia, ele desanima. Jesus, é isso. É isso, Jesus, né? Tem que profetizar na vida desses irmãos, profetizar na vida da galera, e sabe, instruir a galera e botar fogo na galera para continuar queimando. Ei, Josué, você está aqui nessa manhã, pequeno Josué, seja forte e corajoso, eu sou contigo, Josué. O seu ano de 2025, pequeno Josué, não foi tão bom, mas seja forte e corajoso, eu, Senhor, sou contigo. Querido, não é porque o seu ano você fez alguma coisa errada. Talvez Deus pediu alguma coisa para você no ano 2025, você não conseguiu fazer, você não fez, e você andou cabisbaixo, desanimado, mal. Ei, fica tranquilo, pequeno Josué, porque ainda que a árvore é cortada no tronco, cara, próximo às suas raízes, ao cheiro das águas, ela volta a brotar novamente. Isso é graça de Deus. Jesus vai usar a sua vida de novo em 2026, vai honrar você em 2026, vai ajudar você na sua fraqueza em 2026, porque ao cheiro das águas, a raiz que está junto aos ribeiros volta a florescer novamente, como um ramo novo. Fala para o seu irmão, dá tempo para o seu irmão. Todos os líderes dessa casa e pastores, guarda essa palavra no coração. Se alguém quiser mandar no grupo dos líderes, ele pode mandar. Isaías 21, verso 5. Líderes e pastores dessa casa, eles põem a mesas, estendem a toalha, comem e bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Não baixe a guarda, irmão. Assim me diz o Senhor: vá, coloca um vigia de prontidão, para que anuncie tudo que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto. Líderes, fique esperto, porque vão aparecer muitas coisinhas para vocês, para tirar vocês da presença de Deus, e daquilo que Deus deu para vocês. Se você é de algum outro ministério, e está aqui pegando esse culto, e vai voltar para o seu ministério, irmão, é para você também. Entrou na chuva aqui para se molhar. Fiquem atentos a tudo que vai vir, vocês vão perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes vão querer entrar no nosso meio, irmão, para querer dar carteirada, para mostrar currículo, e nós não precisamos disso. Nós precisamos é frutificar no Senhor, porque todo fruto aponta para a glória de Deus. Fiquem como na torre de vigia, fiquem atentos. Agora Mateus 6, verso 6, irmão, para a gente não perder esse lugar, a minha versão é a mensagem. Isso aqui é o clássico da Poema, irmão. Mateus 6, verso 6. Para que a gente não saia desse lugar, não perca. É assim que eu quero que vocês façam. Encontre um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Ô gente, encontre um local tranquilo e isolado. Aqui fala do secreto, aqui fala do quartinho, aqui fala do sacerdócio. Então encontrar um lugar secreto, irmão, às vezes sabe onde é? O seu carro. Eu já chorei muito em banheiro de fábrica, irmão, mas muito.
negócio está pegando, eu ia lá para o banheiro, ficava trancado lá no banheiro, lá, abria o celular e falava: Deus, fala comigo aqui na palavra que está difícil. O seu lugar secreto pode ser na hora do almoço, pode ser no banheiro do shopping, na hora que estiver trabalhando. O seu lugar secreto pode ser a sua casa, o seu quarto, pode ser a sala, não importa. A Bíblia está falando aqui: encontre um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Sabe o que é isso aqui, irmão? É não ficar querendo mudar a voz para ver se Deus escuta. Você chega na igreja e fala: ei, mano, firmeza, tá ligado? Da hora, Pai do Senhor, Pai de Cristo, Pai de Já. Você chega na igreja todo descolado, mas chega diante de Deus, você fica assim: meu Pai, parece o Henrique Cristo, meu Pai, meu Senhor. Aí fica chupando o ar: meu Pai e meu Senhor. Vai desmaiar, irmão, calma. A Bíblia diz para você não interpretar. Aqui está falando para você jogar o seu coração na mesa, irmão. Deus não quer a sua espiritualidade. Deus quer o seu coração, irmão, a sinceridade do seu coração. Deus não quer a espiritualidade sua, irmão. Você não precisa provar para Deus, porque o dom que Ele deu foi Ele que deu. Você não precisa mostrar para Deus que você ora em língua. Você não precisa mostrar para Deus que você profetiza, que você interpreta. Ele que deu, irmão, já sabe. Mas aqui Deus está dizendo, a palavra de Jesus está dizendo: não seja tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fique lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber só a graça. Ô gente, o segredo do todo cristão é o secreto, é o quartinho. Todo ministério começa no quartinho, não começa no púlpito. Todo ministério de adoração, seja qual o ministério da igreja, não começa em cima do púlpito, começa no secreto a Deus. E viver o quartinho não é você entrar lá e falar: Deus, olha eu aqui. Não, irmão. É você poder ser sincero, você jogar o seu coração. É você poder falar quem você é verdadeiramente. É você falar o que você fez, o que você não fez, quais as coisas que você ainda faz, quais as coisas que você ainda comete. Querido, quartinho é o lugar que Deus te vê, e é você que fala. Quartinho, irmão, é o lugar que você se desespera. Quartinho é o lugar que você chega lá e você fica descabelado na presença de Jesus. Eu me lembro que eu chegava lá na casa da minha sogra lá, a Marcela ficava lá dentro com a mãe dela, eu ia lá no quartinho. Às vezes o cachorro estava dentro do quartinho, eu sai pra lá. Aí eu colocava o Antônio Cirilo lá, irmão. Pegava meu violão, eu tinha um microfone desse aqui assim, sem cabo, quebrado, todo zoado. Tinha um pedestalzinho assim, eu colocava no pedestal o microfone. E eu ficava sozinho no quarto, cara, fingindo que eu era Antônio Cirilo. Olha que coisa ridícula. Agora diga para o seu irmão: o pastor fazia isso para Deus? E eu ficava lá, cara, horas e horas. Só tua glória me satisfaz, Senhor. Querido, tinha dia que eu não sentia nada, tinha dia que não tinha arrepio, não tinha nada, mas eu ficava lá. Porque você está no secreto, irmão, é ter convicção que Deus está te vendo, está te escutando. Cara, eu com a Marcela e a Malu estávamos voando no meio do ano em Ubatuba. De repente nós estávamos sentados na mesa, cara. A Marcela estava lá resolvendo as coisas no celular, a Malu estava desenhando, e eu estava lendo um livro. Ficamos ali por mais de 1 hora, cara, sem ninguém falar um com o outro. A Marcela resolvendo, a Malu pintando e eu lendo um livro. De repente eu olhei para elas, comecei a chorar assim. A Marcela: o que aconteceu? Eu falei: cara, olha isso aqui. Deus está aqui. E para minha filha é mais importante ainda, porque ainda que a gente não fale uma palavra, a Malu está pensando dentro dela: meu pai está na mesa. É o mesmo sentimento que eu e você precisa ter no quartinho, ainda que não tenha palavras, ainda que não tenha música, ainda que não tenha uma canção, ainda que não tenha um pastor, ainda que não tenha uma igreja. O pai está lá, ele está sentado à mesa, ele está te vendo, ele está te escutando. Querido, nenhum sacerdócio, cara, nenhum pastor da terra, nenhum líder da terra pode ser mais importante que o sacerdócio seu com Jesus, querido. Daqui a pouco a Malu olhou: pai, que legal, né, pai, nós aqui. Eu falei: é, filha. A Marcela falou: você está chorando? Eu falei: porque a presença do pai, tanto de Deus para nós, é importante, como a minha nessa mesa é importante.
Querido, ainda que não tem ninguém no seu secreto, é só você e Deus. Começa a contemplar, coloca uma música, ora, adora, porque no secreto não é onde Deus fala, no secreto é onde você fala, você se joga, você se lança, e Ele recebe, e a Bíblia diz que aquele que está em secreto te recompensará no momento oportuno. Então quartinho, irmão, é nível easy, irmão, é nível raso. Agora a Bíblia fala do lugar mais profundo em Deus. Jeremias 23, verso 22. Jeremias 23, verso 22 fala do lugar mais alto em Deus, irmão. Xandão, mas peraí, então, tem que viver o quartinho? Tem. Porque ali você fala e ali você vai se aprofundando. Mas aqui, irmão, o negócio é mais louco. Jeremias 23, verso 22. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, algumas versões diz concílio, anunciariam as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito com que se convertesse do seu mau procedimento e das suas obras más. Ô gente, quartinho secreto é nível raso, mas a mesa do concílio ou do conselho é um lugar mais alto em Deus. Mesa do conselho significa mesa familiar, aonde se parte o pão, aonde os olhos se abrem, aonde tem revelações. Entrar na mesa do conselho do Senhor, querido, é agora você não falar mais, mas agora o Senhor fala, agora o Senhor mostra. Você viu o testemunho do Edson aqui sobre o Superseed? Foram homens que andaram no conselho do Senhor, Deus revelou. Então a hora que Deus revela, você chega e você só entrega. O quartinho você vai para falar, irmão, mas no conselho você vai para ouvir. No quartinho você vai para se jogar na presença de Deus, mas no conselho é a hora que Deus fala, levanta, se põe de pé. E aí a Bíblia diz, o profeta diz que quando ele se pôs de pé, o Espírito entrou nele enquanto ele falava. A mesa do conselho é mais alta, cara. É onde Deus revela o quartinho de alguém, onde tem revelações poderosas. Amós 3 vai dizer isso. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ô gente, olha o Superseed que teve aqui. Assustador. Assustador. Um começava a revelar a vida do outro. Sabe o dia que você está orando por algo, irmão? De repente vai um irmão na igreja e fala assim, cara, Deus mandou falar isso para você. Você fala, meu Deus, eu estava orando isso. Você quer comprar uma coisa, você quer entrar em algum lugar, Deus vem e levanta um profeta para falar o que você fala, meu Deus, eu estava orando exatamente isso. Como assim? São pessoas que estiveram no conselho do Senhor, ouviram de Deus e vieram aqui na terra e aí falaram com você, entregaram algo para você. Olha essa história aqui, 2 Reis capítulo 6. Vou desenhar para vocês como que funciona a mesa do concílio. 2 Reis capítulo 6, verso 8. Essa história é maravilhosa. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, presta atenção, mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Ô gente, olha só a treta. O rei queria atacar Israel, o profeta revelava, não vai lá, não passa ali não, naquele bairro ali, porque os caras estão lá, vai pegar você, desvia. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, alguns departamentos policiais, gente, escuta o que eu estou falando. Nos Estados Unidos, alguns departamentos policiais estão usando a ajuda de profetas para revelar onde está o caos, onde está o desaparecimento de criança. Você sabia disso? Você sabia disso? Está na Bíblia, irmão. Deus revelava ao profeta, ó, fala para os caras não passar por ali não, porque ali vai dar ruim. Respondeu um dos conselheiros, verso 12, nenhum de nós, majestade. Não, desculpa. Verso 11, isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, lhes perguntou,
vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? O rei está perguntando assim, quem que é o cagueta aqui do rolê? Quem que é o X9 do GC? Quem que está caguetando nós? Porque eles estão querendo atacar os caras, não está dando certo? Nossos planos estão sendo frustrados? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está lá no GC, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Mesa do concílio, irmão, guarda no seu coração, sempre vai revelar o quartinho do outro. Sempre vai. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram o GC do Xaxim. O servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã, preparou um café na maquininha do Starbucks, olhou o WhatsApp para ver se não tinha nada, porque inundou a igreja, estourou a caixa d'água da igreja. Está sabendo, irmão, que estourou a caixa d'água da igreja hoje de noite? Chegamos aqui, estava igual o Titanic aqui, tudo inundado. Meu Deus, e agora? Inundou a caixa d'água, quer dizer, a caixa d'água estourou, inundou a igreja. Os irmãos estão pisando na água no carpê. Ai meu Deus, o gesso lá atrás estourou. Ai meu Deus, essa linha das crianças agora, como que vai ser? E de repente os irmãos pela manhã começam a mandar mensagem para o pastor: vai ter culto, não vai? Vai ter culto, irmão, podia estar sem teto, sem água, sem nada, nós ia ter culto. Porque para o Senhor não tem nada que possa impedir a sua igreja. Não é uma caixa d'água que vai parar a adoração. Não é a falta de água que vai parar a adoração ao Senhor. O homem de Deus levantou bem cedo e falou: meu Deus, não veio ninguém no GC, pastor. Ai pastor, comecei o ano em dívida. Ai pastor. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, depois de olhar no Instagram as más notícias, de assistir o da Atena. Só sangue, desânimo, morte. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah meu Senhor, ah pastor, o que faremos nesse domingo de manhã? O que faremos, pastor? Verso 16. Meu Deus, cara. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Não tenha medo da política, não tenha medo do caos. Aquele em que nós servimos são maiores do que todos eles. Não tenha medo da escassez, não tenha medo do caos, porque aquele em que nós servimos são maior do que tudo isso. Não tenha medo dos problemas, não tenha medo da morte, não tenha medo, querido, dos homens, não tenha medo do que eles podem fazer, porque aquele em qual nós servimos são maior do que todos eles. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ei, nessa manhã, coloca a mão nos seus olhos assim, coloca assim, ó. Senhor, nessa manhã, abra os olhos do menino nessa manhã, Senhor, para que veja a tua majestade, Pai. Veja as tuas mãos, Senhor, em meio aos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, quantos livramentos o Senhor Deus em nós, deu para nós nesse ano de 2025 que a gente não enxergou. Quantas vitórias o Senhor deu para nós esse ano e a gente não enxergou, Jesus. Quantas promessas se cumpriram em nós e a gente não enxergou. Quanta coisa maravilhosa nós vivemos aqui.
ao longo de 5 anos e a gente não enxergou. Então nessa manhã, Espírito Santo de Deus, abra os olhos do menino para que ele veja as promessas, o favor, a graça, a misericórdia, a mão do Senhor, a unção do Senhor sobre nós. Abra os nossos olhos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Abra os olhos do menino para que ele veja. Querido, se você vier pedir oração para mim no final do culto, eu só vou falar: Deus, abre os olhos. Abre o zóio dele. Diga para o seu irmão: vou pedir para Deus abrir o seu zóio. Zoião, fala zoião, Deus vai te pegar. Você está aqui, cara, nessa manhã. Você acordou de manhã, você falou: o caos está estabelecido. Mas de repente, cara, o Senhor te tocou. Puf. Fala: ei, ei. Aí você vem para a igreja orar, cara. É um monte de gente. Tem dia que Deus, ao invés de jogar conta-gota no povo, Deus abre a cachoeira, irmão. É 30 BO num dia, é impressionante. Eu falo: ou o diabo está muito furioso, ou Deus quer tratar nós. Não é possível, cara. Aí você acha que a gente aqui sai resolvendo, irmão? Desculpa se a gente frustrou você, se você mandou mensagem e a gente não respondeu de início. Primeiro a gente estava ali: Senhor, abre nossos olhos e abre os olhos do menino, para que ele veja, para que a gente resolva, para que a gente ajude. Querida, a minha oração para o ano de 2026 é: abra os olhos do menino para que ele veja. E que onde a gente olhar, querido, a gente possa ver a bondade de Deus. Nessa manhã as pessoas mandaram para mim: não, vão cancelar. Eu falei: não. Se o diabo quer que nós cancele, perdeu. Não cancela. O que vocês acham de fazer isso? Não, vamos fazer. Se tiver com vontade de ir no banheiro, está cego, segura mais um pouquinho. Corre no McDonald's ali e volta, mas volta. Mas está sem água, pastor, não tem problema, irmão. Nossa mãe deixava nós na escola sem água o dia inteiro, não morremos. Minha mãe está ali. Acabava a água da escola, eu torci. Ai, agora vai ligar para a mãe e vir buscar a gente. Acabou a água da escola. Já foi esse tempo, meu filho. Ficava lá igual um camelo seco. A mãe não ia buscar. O dia inteiro. Ai, pastor, mas não tem luz, não tem problema, irmão. Nosso maior instrumento é aqui, ó, a palminha e a nossa boca. Se tiver luz aqui, instrumento aí canta, não tem problema. Mas os nossos olhos precisam ser abertos, cara. Nossos olhos precisam ser abertos, irmão. Chega de mimimi, pelo amor de Deus. Chega de falar: isso falta, isso não tem, irmão. Se tem Jesus, já tem tudo. Se tem a presença disposta para mim e para você, a gente já tem tudo, cara. Então o que é ter revelação, Xandão? Ter revelação é ter os olhos abertos. Na mesa da ceia, com os 2 homens de Emaús, teologia diz que talvez seja um casal, não importa, era 2. E quando eles comem o pão, eles ceiam, os olhos se abrem. Então o Cristo é revelado. Pedro teve uma revelação do Cristo. Querido, quando Pedro fala: tu és o Cristo, não dava nada. Porque naquela época todo mundo esperava o Cristo. Como até hoje, tem muitos enganadores se dizendo Cristo, Henri Cristo. Então quando Pedro fala: você é o Cristo, até isso aí não dá nada, irmão. Mas quando ele diz: você é o Cristo, Filho do Deus vivo, aí é outra coisa. Quando Jesus era só Jesus, irmão, não dava nada. Mas quando ele falou: eu sou o Filho de Deus, aí, irmão, o bicho pegou. Então você está na igreja, não dá nada. Mas se você falar para alguém que você é filho de Deus, irmão, o bicho vai pegar para você. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então entenda uma coisa: o diabo nunca vai querer derrubar alguém que não tem revelação, irmão. O diabo sempre vai querer derrubar aqueles cujos olhos foram abertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por quê? Porque à medida que nós conhecemos e avançamos em Cristo, é à medida que nós ficamos para trás e mais dele entra. À medida que nós conhecemos, ouvimos, praticamos e avançamos, é à medida que mais o Xandão morre para si e vive mais para Cristo.
Então o papel do diabo, irmão, é sempre querer derrubar homens e mulheres de revelação, para que a revelação não continue adiante. Então não esquenta a cabeça, o diabo não quer tirar você da igreja, ele quer que seus olhos permaneçam fechados. Vamos lá, alguém? Aí quando seus olhos estão fechados, você reclama de todo mundo, de tudo, o ano vai mal, tudo vai mal. Mas quando seus olhos estão abertos, irmão, você fala igual o Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Quando seus olhos estão abertos, ainda que as coisas dêem errado, você começa a declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Você começa a declarar a palavra, esse tipo de coisa. Jeremias 29, verso 12. Olha o desejo de Deus para nós, poema. Ai, gente, você está feliz aí, gente? Ai, ai, ai. Jeremias 29, verso 12. Querido, olha o desejo de Deus para nós. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha o que Deus está falando para nós nessa manhã. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu deportei, diz o Senhor. Eu deixarei vocês me encontrarem. Ô gente, você já brincou? Você tem filho pequeno aí? Você já brincou de esconde-esconde? É esconde-esconde que vocês falam aqui? Ou é pique-esconde? Pique-esconde? Esconde-esconde? Esconde-esconde. Já brincou de esconde-esconde com seu filho? Você fica atrás da cortina, aí você fica gritando pro seu filho: ah! Aí seu filho fica procurando, você fica com o braço para fora da cortina só para o seu filho achar. Você já fez isso? Aí você fica atrás da porta lá do banheiro, seu filho vem: pai. Aí você fica assim, ó. Aí ele sabe que você está atrás da porta. Ele vai lá: ô pai, daí você fica igual um bobinho. Oh, filhinho, fica igual um bobinho. É igual o dia que eu fui levar um ursinho para Marcela no trabalho dela. Comprei um ursinho, fiquei bobinho, bobinho. Fiquei escondido atrás de uma pilastra lá. A pilastra era mais fina que isso aqui, a minha barriga já estava aparecendo. Aí eu fiquei lá. Aí o cara levou lá, tocou a campainha, daí eu saí a Marcela lá, a Branca de Neve saiu lá. Procurando o ursinho lá, o ursinho pimpão lá. Aí eu atrás assim. Dela toda. A Branca de Neve, o príncipe que era sapo, quer dizer, o sapo que agora virou príncipe, eu estava lá, já estava mais bonitinho na época. Ursinho. Bobinho, irmão. Bobinho. Aí você vai brincar com seu filho, você fica bobinho. Ô João, toca alguma coisa. Tá bobinho? Aí você fica lá, daí você vai brincar com seu filho, achou... É ou não é? É o que Deus está falando. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, cara. É só vocês me buscarem de todo o coração, que eu me deixarei. É Deus dizendo: vamos brincar de esconde-esconde, mas você vai me achar. É Deus dizendo: eu vou me esconder por um tempinho, mas você vai achar. Você vai me achar, eu vou fazer um barulhinho, você vai me achar. Você vai estar lá no secreto orando a Deus, assim, de repente você vai colocar uma música, você vai sentir um arrepiozinho. Você vai falar: ai Deus, o Senhor está aqui. Você vai me achar, irmão. É o que Deus está dizendo: eu me deixarei ser encontrado. Vocês vão orar, vão clamar, vão buscar, e eu os ouvirei. Vamos lá, alguém, cara? Então uma rema para 2026. Busque o Senhor. E a segunda coisa, peça ao Senhor. Diga aleluia. Ô gente, estou libertando alguns de nós aqui. Você é tão religioso que você nunca pediu nada para Deus. Não, Deus, eu não preciso de nada. Então você não precisa dar para nós. Pede, e quando você pedir, Deus der, você dá para nós, amém? Porque não é que é tudo, irmão. Você está orando por um carro, não precisa de um carro, dá para nós o carro. Deus, eu não preciso de dinheiro, mas se o Senhor quiser dar dinheiro, então já que você não precisa, pega o dinheiro e dá para nós, irmão. Que nós vai arrumar a salinha que foi destruída pelo tsunami que passou ali hoje.
Amém? Eu não peço, pastor, eu não preciso de nada. Falou. Quarta pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Xandão. Porque para mim e por mim, Miguel, são todas as coisas. Tecalachova da glória. Né, vamos pedir, irmão. Já começa a anotar no seu caderninho que você precisa para 2026. Coloque em oração. Coloque, escreve, Deus, eu preciso disso aqui. Lucas 11, verso 9. Por isso lhes digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ai pastor, mas eu orei já faz 2 anos, 2022, 3, 4, estou no 5. Pastor, cansei de orar. Irmão, se você cansou de orar e parou de orar, você parou de crer. E se você parou de crer, você parou de enxergar o seu futuro. E o seu futuro é brilhante, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então volte a orar, meu filho. Verso 11. Olha que texto maravilhoso. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará gengibirra? Brincadeira, amigo. Ô, gente, mas não dá. Vocês não estão preparados para essa briga teológica, não. Aquilo lá foi criado no Hades. Você toma aquilo, é enxofre. É sorine, cara, com gás. O framboesa é melhor. Geladinho, trincando, você é louco. Meu Deus. O framboesa foi criado no céu. Mas o gengibirra caiu com 1/3 de anjo. Você que gosta, nada conta, tudo bem. Dá tempo de você mudar de vida ainda, irmão. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Ô gente, uma coisa que nós precisamos fazer é aprender a pedir, cara. Cara, esse dia eu cheguei para o gerente do banco nosso aqui, falei, ô Samuca, eu estou precisando de X valor, quero comprar uma casa aqui em Curitiba. Meu sonho é comprar uma casa. E eu estou achando que está chegando o momento. Quero comprar uma casa. Ele falou, mas quanto você precisa? Eu falei, X. Ele falou assim para mim, pastor, aí é só jejum e oração. O cara me tirou, velho. Falei, tá aí, Samuca. Eu não estava pensando nisso, essa foi a rema. É jejum e oração? Ele falou, é. Falei, então é jejum e oração então, irmão. Então vai ser desse jeito. Ô gente, peça para Deus. Pede sem dó. Pede. Agora eu vou te ensinar como que você pede. Quando você for pedir, não fala assim, ó Deus, dá uma casa. Não, irmão, fala por que você quer a casa. Eu ensinei isso para a Malu. Agora eu caí agora eu sou cobrado na mesma coisa que eu ensinei ela. Então ela vem e fala, pai, estou querendo um negocinho ali, porque isso vai ser usado para isso, para fazer isso. Mano, daí eu fico no mato sem cachorro, fico no muro. Ensinei ela usa essa arma contra mim agora. Ô gente, você está orando para Deus dar uma casa, você fala, Senhor, eu quero uma casa, e essa casa vai ser usada para a glória de Deus. Vou abrir a casa para receber visita, para os irmãos que vêm das poemas de fora poder dormir na minha casa. Ô gente, teve um irmão aqui que morava em apartamento. Falou, Deus, tira eu do apartamento e me dá uma casa que eu quero enfiar os irmãos lá dentro. Ô gente, tem vários irmãos aqui que moravam em apartamento pequeno. Deus deu uma casa maior para eles receber os irmãos que vêm de fora. Sabe o que é isso? Propósito. E se aquilo que nós estamos pedindo está diante do coração de Deus, irmão, pode ter certeza que Ele é um bom Pai e vai dar para nós aquilo que nós estamos pedindo. Mas tem que estar alinhado com o propósito. Tem gente que está pedindo, Deus, me dá uma Kombi, porque os irmãos botam uns 8 dentro de um Celta, irmão, é impressionante. Você olha os influeiros, velho, é 8 dentro de um carro. E o cara está falando assim, mano, Deus, dá um carro maior, dá uma Kombi. Hoje a gente tem que saber pedir. Eu já estou assim, Deus, me dá uma casa. Porque a casa, Deus, eu vou enfiar os irmãos aqui, os pastores aqui, todo mundo arrebenta a minha casa, quebra a minha casa, suja a minha casa. Dá um sofá novo também já, Deus. Porque tem salsicha dentro do sofá, vina, tem mandioca frita dentro do sofá. Oh Deus, pelo amor de Deus.
Ô Deus, e já dá uma geladeira também para colocar lá em cima, para ninguém ver, porque daí a criançada vem, fica pegando os Todd, meus todinhos, fica o Yakult. E você sabe que Yakult você não divide, né, irmão? Yakult não dá, é uma beiçada, foi o Yakult embora, então você não divide Yakult. Aprenda a pedir, Tiago 4, verso 1. E por que nós não recebemos? Tiago 4, verso 3, desculpa. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Sabe qual é a oração mais perigosa que eu e você tem? Deus, realiza a vontade do meu coração, irmão. Essa oração é perigosa, porque no nosso coração tem mentira, tem ira, tem raiva, tem corrupção, tem engano. Então a oração mais perigosa que eu e você pode pedir é: Deus, abençoa a vontade do meu coração. Não, irmão, mas agora um coração com um novo nascimento, um coração alinhado com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, irmão. Não tem o porquê Deus não dá. Se você está montando uma empresa para a glória de Deus, irmão, Deus vai te abençoar poderosamente. Se Deus está te dando uma casa e você vai usar essa casa para a glória de Deus, Deus vai te abençoar poderosamente. Se Deus está te colocando um ministério, o seu ministério, cara, vai abençoar pessoas e não vai trazer benefício a si mesmo. Deus vai te abençoar poderosamente. Se você está usando o seu dinheiro para a glória de Deus, Deus vai transbordar na sua vida financeiramente. Porque tudo que é alinhado com o coração de Deus, com o propósito de Deus, irmão, Ele tem prazer na sua palavra, em cumprir a sua palavra sobre nós. Então diga para o seu irmão do lado: atraia o favor de Deus. Aleluia. E eu quero encerrar. Se o louvor puder me ajudar aí, Kevin. Então, querido, que a gente não se distraia com as coisas que vem acontecendo, as más notícias. Não foque aquilo que ficou para trás, foque naquilo que está por vir, em nome de Jesus. E Filipenses capítulo 4, verso 6. Como viver bem para o próximo ano, gente. Está aqui o texto. Uma maneira da gente viver maravilhosamente bem em 2026. Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha aí, não fica ansioso, irmão, mas escreve o que você está pedindo. Escreve, põe no papel. Queridos, eu tenho um caderninho do Hot Wheels, que eu tenho guardado desde 2012. Na última página desse caderninho, eu tenho uma oração que eu fiz para o Senhor, em 2012. E ali não estava assim: Senhor, obrigado, Senhor, o Senhor é muito bom. Não estava escrito isso, irmão. Eu te mostro qualquer dia. O meu caderninho está escrito assim: Senhor, eu preciso. Desculpa, 2010, esse caderninho. Está escrito dessa forma: Senhor, eu preciso de uma esposa. Eu preciso casar. Eu preciso ter um carro, porque não dá. Mulherada não anda mais de bike não, só na minha época andava de bike. Tem que ter uma motinha pelo menos. Senhor, eu preciso de um carrinho ou uma moto. Senhor, eu preciso fazer faculdade. Senhor, eu preciso de um curso de inglês. Querido, eu tenho descrito as coisas, os pedidos que eu tinha na época. Todos eles se realizaram. Só o inglês que eu esqueci alguma coisa, mas o resto Deus providenciou tudo. Então anotem no seu caderno o seu pedido, cara, e ore sobre ele. Se Deus disser não, como o Edson disse aqui, o não também é sim. Sabe o que você faz? Muda o pedido, peça outra coisa. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a última palavra é do Senhor, que muitos homens constroem muita coisa em seu coração, mas a última palavra é do Senhor. E se o Senhor disser não, irmão, apresenta para ele outro projeto. Se esse projeto que você está fazendo não der certo, apresenta para ele outro, e vai apresentando até o dia que Deus concordar com você. Faça propósito. Então, apresente seus pedidos a Deus, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, verso 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês.
como viver bem para o próximo ano, está aqui a receitinha, irmão. Filipenses capítulo 4. Tudo que for nobre, tudo que for louvável, tudo que for correto, tudo que for excelente, sigam essas coisas. A Bíblia está nos ensinando a não dar atenção para aquilo que não vale a pena. A Bíblia está nos chamando a atenção aqui, a focar naquilo que é extraordinário, naquilo que é bom, a imitar os irmãos que têm rompido de fé em fé, a imitar irmãos que têm se posicionado cada vez mais, a não ficar prestando atenção em notícia, irmão, o que aconteceu, o que não aconteceu. As coisas só vão piorar, já estava escrito. Mas a Bíblia aqui está nos chamando a ter um foco. Tudo que for nobre, louvável, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Não é ter positivismo, querido. Positivismo, você pensa em si. Positivismo é você dizer: eu consigo, eu consigo. Mas fé é dizer: Ele consegue por mim, Ele já venceu por mim, Ele já morreu por mim. Positivismo, irmão, é coisa de Bob Marley. Mas ter fé, irmão, é crer naquele que a gente ainda não viu, mas o veremos em breve. Mas saber que Ele está na mesa, e saber que Ele está no secreto, saber que Ele está vendo. Eu não sei se o seu ano foi bom ou foi ruim, cara, não importa, o cheiro das águas vai voltar a brotar. Você só precisa voltar a crer, acreditar. E talvez o início do ano nem seja tão legal, mas nós já entramos vitoriosos, porque nós já foi dada a presença, a garantia que o Espírito Santo já foi dado para nós. E no dia mal, na fraqueza, Ele vai estar aqui para nos ajudar. Então, querido, eu quero convidar você nesse ano 2026, entrar de uma forma diferente, entrar orando, recebendo do Senhor, entrar com a sua família de mãos dadas para o próximo ano, mas intercedendo, consagrando a sua família. A minha oração é essa. Não entrar, agora vai acontecer isso. Não, não, irmão. É confiar naquele que está nos chamando, naquele que guardou a nossa vida até aqui. Até aqui Ele foi bom, até aqui Ele nos ajudou. Amém, queridos? Feche seus olhos. Se você tiver com algum parente, algum amigo, abraça aí, eu quero orar por você. Se você quiser ficar de pé ou sentado, fique à vontade. Não sei se a Marcela está aqui, queria chamar ela aqui para orar também. Ela está aqui perto. Senhor Jesus, quero colocar essas famílias diante de Ti, Pai, cada um que está aqui nessa manhã. Senhor, nós queremos entrar nesse ano 2026, Pai, consagrados, Senhor Jesus. Queremos entrar independentes, queremos entrar diante da Tua presença, Pai querido. Senhor, nós somos gratos, Pai, nessa manhã por tudo que o Senhor fez, grato pela nossa família, gratos pela nossa vida, gratos, Pai, por aquilo que o Senhor também não fez, porque aprove o Senhor não ter feito. Pai, que os nossos olhos sejam abertos, a gente venha entender os Teus propósitos, os motivos de estarmos aqui, os motivos de entrar para um novo ano, os motivos, Senhor Jesus, de viver a Tua palavra. Senhor, eu consagro cada família aqui nessa manhã, cada filho, cada filha aqui nessa manhã. Sim, Senhor, que o sangue do Senhor esteja sobre nós, revestindo as nossas vidas. Pai, não queremos ter uma mensagem de positivismo, mas uma mensagem de fé. E se nós cremos uma mensagem de fé, nós podemos profetizar. E eu profetizo, Pai, que será um tempo de muita alegria para nós de 2026. Pai, talvez não tenhamos tudo que a gente deseja e queremos, mas que sejamos alegres. Senhor, alegria em meio a tribulações, alegria em meio ao caos, alegria na empresa, alegria na família, alegria na vida dos nos ministérios, na vida dos filhos, alegria em nossas casas, Senhor. Senhor, que esse ano possamos, Pai, responder mais a Ti do que o ano de 2025. Que no próximo ano possamos, Senhor Jesus, nos entregar mais do que nesse ano ainda de 2025. Que o próximo ano, Senhor Jesus, possamos governar ainda mais do que foi no ano desse ano de 2025. Senhor, que o Senhor nos ajude na fraqueza, que a nossa boca, Pai, não venha se encher de promessas intermináveis e que a gente nunca vai cumprir, mas que possamos fazer algo e falar: Deus, eu vou romper aqui, e depois que romper nesse negócio, rompe numa outra área, e depois que rompeu, rompe numa outra área, porque é de glória em glória. Querido Pai, nós liberamos, Pai, o amor de Deus sobre cada um que está aqui.
Nós liberamos a misericórdia, a graça de Deus sobre cada um que está aqui. Senhor, que ninguém aqui sinta-se mal nessa manhã, porque não conseguiu fazer algo que o Senhor pediu em 2025. Porque o Senhor é rico em misericórdia. A tua palavra diz para a gente entrar confiadamente diante do teu trono. E o Senhor é rico em graça e misericórdia. Que ninguém se sinta acusado nessa manhã pelo diabo, por ninguém nessa manhã, Pai, por aquilo que não conseguiu viver ou romper. Mas que nesse ano, Pai, o cheiro das águas, essa árvore volte a ser frutífera em nome de Jesus. Que os ministérios venham a ser frutíferos em nome de Jesus. Que a Poema Curitiba venha a ser frutífera em nome de Jesus. Que a sua família venha a ser frutífera em nome de Jesus. Que a sua casa venha a ser frutífera em nome de Jesus. Que a vida do seu marido venha a ser frutífera em nome de Jesus. Pai, que os homens dessa casa recebam atualizações do céu. Que os homens dessa casa recebam, Pai, poder do alto para governar o lar nesse próximo ano. Que eles recebam, Pai, a revelação que os olhos dos homens aqui, homens do lar, Pai, homens da família, que os olhos deles sejam abertos, para que eles possam enxergar a revelação para os próximos passos. Senhor, que as mulheres aqui, Senhor Jesus, recebam, Pai, a atualização fresca do céu. Senhor Jesus, que elas recebam, Pai, o encargo, Senhor Jesus, da submissão ao homem, não da escravidão, mas que as mulheres aqui, Senhor, sejam tão potentes, mas tão potentes, não só dentro do lar, mas como no Senhor. Levanta mulheres, Pai, para ajudar outras mulheres. Levanta mulheres para ajudar, Pai, as jovens dessa casa. Levante as mulheres para ensinar a governar o lar junto com o marido. Senhor, fortalece o cansado, Pai. Talvez alguns de nós trabalhou tanto esse ano, correu tanto para lá e para cá. Você não conseguiu descansar, você não conseguiu passear com a sua família. Que você possa, nesse início de ano, você possa desfrutar de momentos de comunhão com a sua família. Não precisa gastar rios de dinheiro, mas sente à mesa, sente com a família, assista um filme, porque só a presença de vocês na mesa já muda o ambiente todo. Senhor, que o Senhor venha trazendo curas e milagres aqui. Senhor, aqueles que enfrentam algum tipo de enfermidade, Senhor, nós liberamos cura aqui no nome de Jesus. Que as suas mãos, Senhor, esteja passando nessa manhã aqui sobre cada um de nós e levando a enfermidade embora, levando o medo embora, levando a incredulidade embora, Senhor. Libera a cura, Pai, restauração da saúde, em nome de Jesus. Senhor, dê coragem e ousadia para alguns de nós nessa manhã, para se levantar e dizer: Senhor, esse ano eu vou vencer, esse novo ano eu vou viver as promessas. Deus, levanta homens corajosos, mulheres, os jovens daqui. Pai, guarda os jovens dessa casa, Senhor. A força está com eles, Pai. A tua palavra diz que os jovens têm a força, Pai. Que esses jovens mantenham os olhos deles, Senhor Jesus, abertos. Que os olhos desses jovens estejam abertos, Pai, para servirem, para atuarem no teu reino, para destravarem, Pai, os ambientes no teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, prospera a tua igreja, Pai, prospera a Poema Curitiba, prospera as famílias que estão aqui financeiramente, Senhor. Pai, prospera o trabalho das mãos dos homens que estão aqui, homens que têm dedicado o seu trabalho ao seu lar. Prospera o trabalho da mão deles, Senhor Jesus. Prospera, dá paz, Senhor, aqueles que estão sem trabalho nessa manhã. Pai, que nesse início de ano haja surpresa sobre eles. Abra portas de emprego, abra oportunidades de crescimento na indústria, na empresa, no local em qual eles estão inseridos, Senhor. Dê oportunidade de negócio, dê sabedoria, dê revelação, Pai, de um novo modelo de emprego, dê revelação de um novo modelo de negócio. Pai, que alguém aqui venha ter uma ideia maravilhosa que ainda ninguém teve em Curitiba, ninguém teve no Brasil, e essa pessoa possa prosperar tanto, que ela possa abençoar outros, em nome de Jesus.